Fala pessoal, eu sou o Clef, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a criar esse sistema de multicâmeras conforme vocês estão vendo aí na tela. Onde, se eu estiver mais afastado do meu jogador, ele vai expandindo o zoom. Ou se eu me aproximo, ele vai aproximando também o zoom, para que em jogos de multijogadores a gente tenha uma visibilidade melhor da tela. Olha só que legal, a gente consegue controlar os dois e é isso que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Como fazer essa câmera ficar bem ajustada mesmo com multijogadores na tela. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixar aquela meia luz like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende o nosso canal e este vídeo para outras pessoas. E também, se você puder e isso não for te atrapalhar, considere apoiar o nosso projeto através do Pix que eu vou deixar aqui na tela. Lembrando também que todo esse projeto aqui eu vou deixar disponível para download para os membros. Sem mais, vamos para o vídeo! Muito bem, nós temos um projeto bem básico, tá? A gente consegue movimentar esse player aqui, tem o Coyote Timer tudo certinho, consegue mover esse outro aqui também. Eu deixei a movimentação independente, inclusive, como eu disse, esse projeto vai ficar disponível para os membros baixarem, porque o mérito dessa aula não é ensinar a fazer essa movimentação de dois players, mas sim a câmera. Como vocês podem ver aqui, a câmera está parada, tá? Nem acompanha nem um lado nem o outro. A gente vai fazer com que ela identifique que tem vários alvos, no caso 2, e se ajuste conforme a distância entre eles. A primeira coisa que nós vamos precisar então vai ser uma câmera. Então vou aqui no meu nó raiz, adicionar um novo nó, procurar por Camera e colocar Camera 2D e renomear apenas para Camera para ficar padrão, tá? Nós vamos clicar agora em Current aqui no inspetor. Vocês vão notar que ela agora é atual, mas se nós dermos o play, vai ficar assim visualizar nossos jogadores, tá? Inclusive com limite para a esquerda. Como eu quero travar na arena aqui dentro, tá? Conforme o jogo de vocês podem ter necessidades diferentes, eu vou aqui no limite, vou zerar o limite esquerdo, olha só, para ficar bem aqui, não vai para lá, é uma escolha minha, então essa parte de limite vai muito o jogo de vocês. 360 para o bottom, que eu não quero que ele veja mais que isso, essa é a altura do meu jogo, e menos 280 para o topo. Mesmo assim, se nós testarmos, ele ainda não vai acompanhar, olha só, tá? Ainda não consigo visualizar. Então vamos clicar com o direito, adicionar um novo script, navegar até a pasta de scripts, vou colocar aqui como multicamera, ok? E criar, perfeito. O que nós precisamos? Nós vamos precisar inicialmente de 5 variáveis do tipo export, que podem não ser export no caso de vocês. Vou deixar para a gente poder editar lá no nosso inspetor, tá? Lembrando que export faz isso. A primeira dela vai ser o move speed, que é a velocidade com que a gente move a câmera. Vai ser meio export var zoom speed, que é a velocidade com que a gente faz o zoom. Eu vou colocar 0,05, tá? Um valor bem pequeno. Vocês podem aumentar também, sem nenhum problema. E outras duas, var export min zoom, que é o mínimo que a gente vai conseguir fazer o zoom. Vai ser meio. E também o máximo. Então eu vou copiar aqui, deixar como 5.0 e mudar para max. Então min, max. E por fim, um export var, que eu vou chamar de margin, que vai calcular a margem da nossa tela, baseado nos valores que a gente tem passado lá dentro do objeto, tá? Então, vetor 2, e aí como é um vetor 2, precisa de valor em x e y, que aqui, pelos meus testes, ficou interessante 125, um quarto do valor. Claro que vocês podem adaptar conforme a tela de vocês. O importante é vocês entenderem a lógica. Vamos precisar também de uma variável, que eu vou chamar aqui de players, ok. E aí vai ser um array vazio. Esse players, ele vai ser responsável por trazer cada player adicionado à arena. E aí ele vai calcular a posição baseado nisso, tá? E por fim, um onReadyVar, que vai ser responsável por pegar o tamanho da nossa tela. Então, size. E esse screen size vai ser igual o getViewportRect.size. Então, independente do tamanho da nossa tela, essa variável vai ser atualizada com o tamanho do viewport.size. E agora a gente precisa de duas help functions. A primeira, que é para adicionar os nossos players, add players. E a gente vai trazer como parâmetro o próprio player, certo? Já que ele vai ser adicionado. E verificar. If not player. Se não existir player in players, que é a nossa array, tá? Se não tiver nenhum player aqui dentro, então a gente vai pegar players, que é a nossa array, e dar um append. Append é basicamente colocar dentro, tá? E o que a gente vai colocar dentro? É colocar o player dentro dessa array. E a outra vai ser para remover. Func remove players. Isso vai acontecer de uma forma bem interessante também quando vocês virem na prática.
E aí vai verificar o oposto que a gente tinha feito. Se existir if player in players, se existir alguma coisa assim, a gente chamou esse método, né, de remover. Então players ponto erase, que é para apagar. E o que ele quer? A gente quer apagar? Apagar os players. Difícil de digitar player. Perfeito. Agora a gente precisa atualizar isso através da função process, tá? Vamos para a função process e atualizar isso aqui. A função process, ela é bem complicada, por assim dizer, mas eu vou tentar fazer o meu melhor para explicar cada um. De qualquer forma, se vocês seguirem cada passo a passo, vai ficar bem semântico e bem entendível, tá? A primeira coisa que a gente tem que verificar é se realmente existem players dentro da nossa array. Então a gente vai fazer if players, se players for nulo, tá? A gente dá um return. Imagina que a gente não encontrou nenhum player. Esse player aqui está vazio, então a gente retorna, tá? Se isso não aconteceu, então a gente vai começar a fazer os cálculos. O primeiro deles é com variável position, que a gente chama de pos. Já expliquei por quê, porque a position é uma palavra reservada da Godot. Tá? Então pos vai ser inicialmente um vector 2.0, ele vai ser zerado. E vai agora, através de um for loop, verificar esse cálculo. For player. Para cada jogador na array players, cada jogador que está lá, a gente vai pegar a nossa posição e vai acrescer. Ela vai aumentar. Baseado no que? Na posição do nosso player. Player.position. Tá? Então, cada jogador adicionado aumenta também a nossa position aqui através dessa variável pos. E aí, a gente vai fazer uma divisão desse pos pelo próprio resultado desse pos também pelo array.size. Parece confuso isso aqui, mas basicamente o que a gente está fazendo. Imagina que a posição é 10, tá? Aí nós temos que 10 tem que ser dividido por um valor. Qual valor? O tamanho ou a quantidade de objetos que tem dentro da nossa array players. Então esse size faz isso. Se forem 3 players, aqui vai ser por 3. Se forem 2 players, aqui vai ser 2. E assim por diante, tá? Então é isso que o ponto size faz aqui. Calcula a quantidade de objetos dentro desse array, no caso players. E aí agora a gente precisa fazer um lerp com o nosso position, a posição própria. Vai ser igual ao lerp. E o lerp, como vocês sabem, vou dar uns enters aqui que ele está mostrando, a gente está conseguindo ver, né? Ele pede um valor inicial, from, depois um to e um peso. Qual que é o valor inicial que a gente vai partir? É o nosso próprio position. Ele vai partir do nosso position e vai até o nosso pos. Lembra? Que é o resultado dessa divisão aqui. Qual o peso? O peso vai ser o nosso move speed. Então, baseado no nosso move speed, a gente vai fazer essa compensação. E agora, depois que a gente fez isso, a gente precisa criar outra variável para controlar o nosso tamanho de rect. Rect é o retângulo geral da nossa posição. E vai ser um rect2. Esse rect2 vai pedir também, vamos dar alguns enters aqui, para vocês poderem ler os parâmetros. Uma posição em vetor 2, como vocês estão vendo aí. Essa posição vai ser o nosso position. E um tamanho, que vai ser o vector2.1. Lembrando que o 1 é 100%. Então, vai ser o valor inicial de 1. E agora, ó, esse primeiro for foi para a posição, certo? Agora a gente vai fazer um for para esse rect também. For player in players. Para os jogadores dentro da nossa array players, a gente quer que o nosso rect, que é aquela variável, seja expandida através do rect.expand. Expand, pronto. Expandir o que? Expandir o nosso player.position. Então a posição do nosso player vai ser expandida baseada na quantidade de players que existem dentro do array. Agora, com essa variável rect, a gente vai falar que ela é igual um método chamado growIndividual, que vai crescer individualmente cada uma das partes do nosso rect. Tá? Vou colocar só para mostrar os parâmetros para vocês. Ele vai considerar um valor de left, que é a esquerda, top, que é o topo, right, direita, e bottom, que é a parte inferior. Então, basicamente, no sentido horário, ele está colocando embaixo. Embaixo quero que seja o quê? Margin.x. Aí ele vai subir, então tem que ser margin.y. Ele vai agora para a direita, então tem que ser no x, margin.x. E depois ele vai descer, margin.y. E aí a gente fez toda a volta no nosso retângulo. Agora nós calculamos uma variável distance, que eu vou trazer como o underline apenas para não reaproveitar e não dar um alerta lá no nosso editor. E esse distance vai ser o valor máximo, entre o nosso rect.size.x e o nosso rect.size.y. Lembrando que esse rect.size vai ser calculado através desse grow aqui, tá? Com isso, a gente já tem a questão do crescimento pronto, só que eu preciso trabalhar o zoom. Então eu preciso de uma nova variável, que eu vou chamar de zoom range, alcance do zoom. Esse alcance do zoom, ele vai ser basicamente uma condicional conforme o tamanho do nosso rect size. Então, se if rect
rect.size.x for maior do que o produto de rect.size.y pelo screen size, que a gente colocou lá em cima, .aspect, tá? Se calculou isso aqui, ó, esse vezes esse aqui, e o nosso rect size é maior, se isso aconteceu, então eu quero que o zoom seja aplicado. Então agora a gente vai passar dois pontos e passar zoom underline range igual um clamp. Lembrando que o clamp depois vai ser mudado para o limit também, mas aqui vai atender bem a nossa necessidade. Rect.size.x dividido pelo screen size.x, tendo como valores mínimos, o que a gente vai usar? Qual que é o valor mínimo? Exatamente, min zoom, e o valor máximo? Ficou fácil, né? Max zoom. Então a gente tem aqui que o valor que vai ser clampado, né, entre aspas, é esse aqui, baseado no nosso mínimo e no nosso máximo de zoom. Também C, agora um else, né? Else, do contrário, aliás, perdão, né? Um também C. Do contrário, se isso não for verdade, esse produto aqui é menor do que X, a gente vai copiar, Ctrl C, dá um tab aqui para ficar dentro da linha, e em vez de fazer por X, a gente vai fazer por Y. Então agora, baseado em Y e baseado em Y. Também usando o mínimo e o máximo de zoom. E por fim, a gente passa que o zoom, que é a propriedade reservada, não é o zoom range, tá? O próprio zoom, vai sofrer um lerp baseado no nosso próprio zoom para vector1, vector2.1, 1 multiplicado pelo zoom range, que é o valor que a gente passou aqui em cima. Então esse cálculo do zoom range vai ser feito e vai ser multiplicado aqui através do nosso zoom1. Só que ele precisa de mais um valor, que é o nosso peso, lembra? Ele dá um lerp. Qual que é esse valor? É o zoom speed, que foi o que faltou agora dentro das nossas variáveis utilizadas. Que foi o que a gente precisou aqui dentro das nossas variáveis mencionadas aqui em cima. É um script bem complexo, tá? Então eu recomendo que vocês pausem aí, deem uma conferida certinho, mas é para seguir o passo a passo e ficar bem legal. Vocês vão notar que se nós dermos o play agora, nada vai acontecer ainda. A câmera está estática. Por quê? Lembra das nossas funções add players e remove players? Aliás, faltou um S aqui, ó. Vamos corrigir, tá? Remove players, add players, no plural, para ficar mais semântico. Eu preciso chamar isso em algum momento, então vou criar um script aqui na nossa arena, attach script. Aqui dentro da pasta script, vou chamar de arena mesmo, ok? Criar. E o que a gente precisa? A gente precisa de uma referência ao nosso nó câmera, porque é lá que estão os nossos métodos add e remove. Então, onReady var camera vai ser igual o nosso nó camera as camera 2D. Perfeito. Com isso, agora na função ready, a gente pode fazer a adição. Camera.add players, igualzinho eu coloquei lá, tá? E a gente passa o nome do nosso nó que a gente quer acionar, que é o player 1. Então é só player, tá? Fiz isso. Se eu der play agora, vocês vão ver que a câmera já vai seguir o player 1. Olha só que legal. Então eu movo, já está seguindo, perfeito. Mas a gente tem um segundo alvo, um segundo player. Então eu preciso copiar esse método aqui, colar e passar como player 2. Tá? Esse nome aqui é o nome que está na árvore de nós. Se o nome de vocês tiver outro, por exemplo, player blue, player red, tem que passar o nome que está lá no nó, tá? Coloquei isso agora e testando, nós temos os dois objetos funcionando perfeitamente, acompanhados pela câmera. Olha só que legal. Perfeito, esse aqui também, se a gente se aproximar, ele vai chegar mais para lá. Olha só que legal. Está funcionando perfeitamente. Porém, tem um problema. Imagina que um desses players cai. Olha só, a Godot está tentando acompanhar aquele player e deu esse zoom bugado. Para corrigir isso, vocês já devem ter matado a charada, a gente vai criar uma zona de fall aqui, um fall zone, tá? Vamos fazer isso, é bem simples e para isso aproveitar também o método remove players. Então vamos lá, nós vamos adicionar uma área 2D, eu acho que vocês já sabem, né? Só vou mostrar aqui para quem nunca viu, vou chamar de bottom detector, tá? Detector de fundo. Aqui a gente vai colocar o nosso collision shape 2D, chamar de collision, e colocar ele de ponta a ponta com um rectangle. Lembrando que isso aqui a gente já fez várias vezes, então por isso que eu não estou gastando tanto tempo explicando o que a gente está fazendo aqui. Eu acho que a maioria de vocês já sabe, mas se vocês tiverem alguma dificuldade, podem comentar aqui embaixo também. Como é uma área 2D, agora eu vou conectar o sinal de body enter ao nosso arena. Vou aumentar aqui, limpar esse pass, e aí nós vamos chamar o método da câmera remove
players. E aí ele precisa de um parâmetro. Como a gente tem o body dentro do nosso sinal, a gente vai passar o body aqui, ele vai fazer a função do player. Todo corpo que entrar lá vai ser identificado como player. A gente podia criar um condicional de grupo e tudo mais, mas como eu sei que vocês sabem fazer isso, eu não vou entrar nesse mérito para o vídeo não ficar tão longo, tá bom? E aí nós temos um resultado bem legal, olha só, eu consigo mover numa boa, vou cair para comprovar para vocês, beleza? Como ele caiu, a câmera agora está para cá, e se a gente cair aqui, ele simplesmente não vai para lugar nenhum, porque ele faz aquela anulação. Perfeito, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem longo, na verdade, a maioria dos meus vídeos são longos aqui, e eu preciso saber de vocês. Vocês gostam desse tipo de vídeo, onde eu explico detalhe por detalhe, ou vocês preferem vídeos mais rápidos, onde eu quase não falo e vou colocando as coisas direto para vocês só copiarem? Isso é importante eu saber, porque ajuda na métrica também aqui do canal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de verdade, deixem aquela meia like que me ajuda demais. Não esqueçam, se não for inscrito, considere se inscrever para a gente chegar, quem sabe, até a metade do ano que vem, nos 10 mil inscritos aqui. Já pensou? Seria muito legal. Quero desejar a todos um feliz ano novo e que em 2023 vocês tenham muito sucesso, muitas bênçãos e continuemos firmes e fortes para o nosso sonho de ser um desenvolvedor de jogos. Até o próximo vídeo, muito obrigado e valeu!